Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos porque sem o Senhor não dá, Jesus. Sem o Senhor não dá. Pai, a gente vive sem dinheiro, a gente vive sem emprego, a gente vive sem carro, a gente vive sem casa, mas sem o Senhor não dá, Jesus. Sem o Senhor não dá, Jesus. A gente está aqui porque sem o Senhor a gente não consegue, Senhor. Tem muita gente por aí confiando em carros e cavalos, mas nós estamos aqui erguendo as nossas mãos e dizendo que nós confiamos no nome do Senhor. Nós confiamos no nome do Senhor, no nome daquele que é o Deus de Israel, no nome daquele que é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos, e esse é o Deus que a gente confia. Nós colocamos a nossa vida no Senhor, no Senhor. Então, ainda que para te servir a gente tenha que chorar, Senhor, a gente vai continuar te servindo. A gente vai continuar te servindo, Jesus. Pai, eu oro pelos pedidos de oração que o teu povo tem nessa noite, Senhor. Oro pelos pedidos de oração que o teu povo tem nessa noite. Talvez é uma cura, talvez é um emprego, talvez é uma promoção na empresa que está, Senhor Deus, mas eu quero te pedir que o Senhor contemple a oração deles. Em nome de Jesus, Pai, contemple a oração deles. Talvez é alguém da família que precisa se converter ao Senhor, Deus. E em nome de Jesus, você vai declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor. E da mesma maneira, Jesus, eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor já tem feito em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Será que você pode erguer a sua voz e declarar isso? Sofrer contigo é bem melhor do que Aleluia. perdoa. Ouvir as vezes não consigo falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste. Se você acredita que Ele está nesse lugar, aplauda ao Senhor, glorificando a Ele, dizendo palavras de louvor a Ele. Adore ao Senhor com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Aleluia. Pode se assentar, fica à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Onde estão as crianças? Venham aqui para frente as crianças, por favor. Vem aqui para frente, todas as crianças. Simon, aproveita que você está nesse rumo aí, chama as crianças que estão lá na salinha já, por gentileza. Nós oramos pelas nossas crianças porque a gente quer que as nossas crianças sejam protegidas pelo Senhor. Tem muita maldade nesse mundo, amém? Não tem? Mas o Senhor vai proteger os nossos filhos. Eu sei que tem muita maldade por aí. Tem muita coisa ruim por aí. E tem muita coisa, gente, que a gente não consegue ver e nem pressentir. Tem lugares que os nossos filhos vão que a gente às vezes nem sabe. Às vezes a gente nem sabe. Vou dar um exemplo para vocês. A Valentina tem 3 anos de idade. E na escolinha anterior dela, no SEI, um dia eu entrei lá, Bruno, assim, para buscar ela,
e aí me deparei. O banheiro é junto. Então eu fui na sala dela e a professora falou assim: ela está no banheiro, pai, mas pode ir lá. E quando eu fui lá no banheiro, estava ela sentadinha num vaso e tinha um menino do lado. Ok, para nós, né, Ju, o Derek, coitado, vai ter malícia nenhuma. Mas de repente isso a longo prazo pode desencadear muitas coisas. Sabe, eu entendo a correria das professoras, que é muito louca lá, são 40 crianças para uma professora, eu entendo tudo isso, mas o que eu quero dizer é que as nossas crianças às vezes frequentam lugares que a gente não sabe o que tem lá, mas Deus sabe, e através das nossas orações, como pais e mães e responsáveis pelas crianças, Deus vai proteger os nossos filhos e filhas. Você crê nisso? Então estenda suas mãos para cá em direção às crianças. Talvez não é o teu filho que está aqui. Valentina, olá. Filho de pastor sempre dá mais trabalho que os outros, né? Estenda suas mãos para cá. Talvez não é teu filho nem tua filha que está aqui, mas é uma criança, e de repente você tem sonho de ter filho. Então ore como se fosse teu. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada criança que está aqui, Jesus, por cada uma, que o Senhor possa protegê-las, Pai, que o Senhor possa abrigá-las dentro das tuas asas, que nenhuma ideologia satânica venha tocar nelas, que nenhuma ideologia errada venha tocar nelas, Pai, que a única coisa que faça sentido e que se aproxime das nossas crianças seja tudo que é mediante a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecendo por tudo isso. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode ir lá para a salinha. Aleluia. Aleluia. Gente, eu quero dar um aviso para vocês, na verdade dois. O primeiro é que domingo agora nós temos culto, tá? Eu espero que você possa estar com a gente também neste domingo. E o segundo aviso é que na segunda-feira começa ou recomeça a nossa escola Inspire. Talvez você não saiba o que é, mas é um seminário teológico que nós temos aqui na nossa igreja, para crescimento espiritual dos nossos membros e de pessoas que vêm de fora de outras igrejas. Nesse semestre agora, graças a Deus, nós vamos ter 2 turmas. Uma turma na segunda-feira e uma turma na terça-feira. A turma de segunda ainda tem algumas vagas. A turma de terça, graças a Deus, não tem mais. Mas se você deseja participar, se você deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, me procura no final, se você não tiver meu número, me procura aí na igreja depois e eu te dou as informações. Nós vamos estudar agora o livro de Gênesis. Já temos o material pronto, já está tudo bonito, tudo maravilhoso, e vai ser um material que com certeza vai fazer sentido para você. Talvez você tenha... Eita! Bateram no Derek aí, viu, Ju? Oh, meu Deus. Então, se você deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, me procure que a gente conversa. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu quero falar com vocês bem rapidamente sobre dízimos e ofertas. E de certa forma, eu não quero nem me ater muito a esse ponto, porque eu acredito que todo cristão e cristã que ama a palavra de Deus e que ama a igreja de Jesus, ele é um ofertante, é um dizimista. Não por obrigação, não porque ninguém mandou, não por medo, não por barganha, mas por gratidão.
Quantos aqui são gratos por coisas que Deus já fez a você? Levanta a mão para eu saber. Então, se você é grato a coisas que Deus já fez por você, o mínimo que a gente pode fazer é ser grato a Deus por coisas que nós queremos fazer para Ele. A gente ama a igreja de Jesus, amém? A gente ama o evangelho de Jesus, amém? Então, que a gente possa também contribuir para que esse evangelho cresça e prospere. Eu não quero que você oferte por medo, eu não quero que você oferte por obrigatoriedade, eu não quero que você oferte por ganância ou por barganha. Eu sempre digo aqui, gente, às vezes eu ouço umas coisas assim que é assim: fulano deu X e recebeu, fulano deu R$100 e recebeu R$1.000. Isso pode acontecer, sim ou não? Sim ou não? Pode. Deus pode fazer isso, sim ou não, Sandra? Agora, Deus vai fazer isso com todo mundo que der R$100 na igreja? Então entenda que às vezes a pessoa está colhendo um plantio de anos. Às vezes a pessoa está colhendo algo que ela vem plantando há muito tempo. Então não se sinta frustrado ou frustrada se você é um dizimista fiel e de repente as coisas não têm caminhado na tua vida. Entenda que para tudo há um processo. E para colher, precisa plantar. Amém? Posso orar pela tua vida financeira? Levante as tuas mãos assim, por favor. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão homens e mulheres que vão ofertar e dizimar com gratidão na tua casa. Não vai chegar oferta nesse altar, Jesus, por ganância, e nem por barganha, nem por obrigatoriedade, mas vai chegar oferta nesse altar por gratidão e por amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você vai ofertar com dinheiro, pode sair do teu lugar e depositar aqui no alforje. Se você deseja fazer isso por transação online, é só tomar nota do Pix aqui na projeção e fazer isso com gratidão ao Senhor. Eu não sei cantar não, mas vocês me ajudam a cantar isso aqui? Que nos... Cadê? É isso mesmo? Contra os inimigos. Por isso. Agora dá um Ré menor aí, por favor. Pois nosso és. Se você pode, aplauda o Senhor. Alguma coisa que você não toca, Gabriel? Sanfona. Toca sanfona também? Toca não? Eu já ia te chamar. É que pode, né, irmão? Eu doido para aprender um ukulele. Já estaria satisfeito para mim já.
A única coisa que eu toco é campainha. Se eu alcançar ainda, que tem umas campanhas meio altas. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Versículo 23 até o 35. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Tem alguém com a Bíblia que está dizendo qual é a quantia dele aí? $10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele tinha ou que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Então ele disse, ou começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor mandou chamar o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Chupa que hoje a cana é doce. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pelo louvor, obrigado pelas orações, obrigado pelas ofertas. E agora, Senhor, vem a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Vixe. O pastor pediu para avisar quem está assistindo. Para quem não sabe, o pastor Lamonier foi descansar. Foi para a praia, Santa, que ele foi? Praia, sítio, não sei se foi Dubai, sei lá, um lugar assim. Branco do olho azul, né? Vai para esse lugar. Mas foi para lá, foi descansar. Pastorzão, um beijo, descansa aí, tá? Descansa. É crente demais, né? Se eu estiver numa praia agora, eu ia estar fazendo qualquer coisa, menos assistindo o culto, né? Não ia não, amor? Então tá bom. Gente, Mateus é um judeu que trabalhava para os romanos como cobrador de impostos. Talvez a gente ouvindo hoje
talvez a gente ouvindo hoje, isso pode soar tranquilo. Talvez ouvindo hoje pra gente aqui é uma coisa normal, um judeu trabalhar para um outro país. Mas naquele tempo, judeus que trabalhavam para Roma eram considerados traidores. Porque Roma era a nação que havia subjugado Israel, havia escravizado Israel. Então um israelita, um judeu, trabalhar para a nação que estava escravidando seus irmãos era uma traição sem tamanho. Então o Evangelho de Mateus, ele tem um direcionamento muito específico. Mateus, ele escreve para os judeus. Se você ler todo o livro de Mateus, se você ler tudo ali que está escrito, Mateus ele coloca coisas que os outros evangelhos não colocam. Mateus tem toda a genealogia de Jesus. Mateus deixou tudo muito claro e específico. Por quê? Porque para o judeu acreditar que Jesus vinha, ou que ele era o Messias, ele tinha que vir da mesma linhagem de Davi. Então Mateus ele começa a destrinchar a linhagem do Messias para dizer, olha, Jesus veio daqui. Então o objetivo que prevalece no Evangelho de Mateus é para dizer que Jesus é aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. É para isso que Mateus escreve o Evangelho dele. Só para você ter uma ideia, em Mateus existem 65 referências no Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus. Então Mateus foi minucioso em dizer quem era o Cristo. Se a gente pudesse resumir o livro de Mateus em uma frase, seria assim: eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. É Jesus dizendo, eu não vim para desconstruir a lei, eu não vim para abdicar da lei, eu não vim para abrir mão da lei, eu vim cumprir a lei. Tudo que foi escrito, tudo que foi dito, eu vim realizar. Agora, tendo entendido esse pequeno contexto literário de Mateus, a gente chega nos versículos que a gente leu, que é a parábola desse credor. E para a gente entender um pouquinho mais essa parábola, eu tomei a liberdade de deixar ela um pouquinho mais didática para a gente. Eu dividi essa parábola em 3 sessões. E eu quero que você acompanhe comigo. Deixa a tua Bíblia aberta, o teu aplicativo aberto, alguma coisa que você esteja usando aí para ler a Bíblia. Então, se você é do tipo que gosta de fazer anotações sobre pregações, sobre sermão, aqui vai algumas muito interessantes. A primeira sessão é do versículo 23 até o 27. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Na versão Almeida está escrito 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então aqui, olha para mim agora aqui. Um rei que tinha alguns débitos chamou a galera e falou assim: gente, eu estou precisando de dinheiro, então vem e me paga tudo que deve. E um dos que foram chamados foi um que tinha uma quantia de 10.000 talentos de prata como débito. Então essa quantia desse homem que devia
foi cobrada. E ele, obviamente, não tinha como pagar isso. Então ele toma uma atitude desesperada que qualquer pai, marido tomaria. Ele se joga no chão e implora pelo perdão da dívida. Ele se joga no chão e começa a implorar: tem paciência comigo, calma que eu vou te pagar tudo. E nesse ato de implorar, acabou que o rei teve compaixão dele. E o rei não somente teve paciência do devedor, mas teve compaixão e perdoou a dívida. O rei perdoou a dívida. Aí a gente vem para a segunda sessão aqui, dos versículos 28 ao 30. Mas quando aquele servo saiu, tendo a sua dívida perdoada, ele encontrou um de seus conservos, ou seja, alguém igual a ele, que lhe devia quanto? Me ajuda a pregar hoje, vai, que devia quanto? Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. E o seu conservo fez o quê? Caiu de joelho e implorou-lhe, dizendo: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Esse mesmo homem, servo, que teve a dívida perdoada pelo rei, uma dívida de 10.000 talentos, encontrou um homem igual a ele, conservo, que lhe devia, só que muito menor. Ele lhe devia 100 denários. E o conservo dele teve a mesma atitude que ele teve com o rei. Se jogou no chão e falou: cara, eu tenho família, eu tenho filhos, não dá para você me mandar para a cadeia por conta dessa dívida. Me dá mais um tempo, tem paciência que eu te pago aí o que eu te devo. A mesma frase que o servo usou com o rei, o conservo usou com ele. Agora, qual foi a atitude que o servo teve? Antes não quis saber, mandou o seu conservo para a prisão até pagar toda a dívida. A gente segue para a terceira e última sessão, no versículo 35. Quando os outros viram, companheiros dele, o que tinha acontecido, ficaram indignados, ficaram tristes, e foram contar ao rei tudo o que havia acontecido. Então o rei, o Senhor, chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor mandou entregá-lo aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial a cada um de vocês que não perdoar de coração seu irmão. Os outros servos viram a cena. Os outros viram a cena. E ao invés de queixar com o servo que mandou o cara para a prisão, Bruno, ele foi direto para o rei. Falou: rei, sabe aquele camarada que você acabou de perdoar uma dívida impagável aqui? Prendeu um cara agora. Prendeu um rapaz agora, por conta de um valor infinitamente menor. Então o rei chama ele e manda ele para a prisão. Agora, depois de vocês entenderem aqui separadamente o que aconteceu nesse texto aqui de Jesus, eu acredito que você deve, assim como eu, estar com raiva desse servo que teve a dívida do rei perdoada.
Agora, se você não está com raiva dele ainda, deixa eu te dar um motivo para você ficar. Quanto é que ele devia para o rei? 10.000 talentos. 10.000 talentos. Se você nunca teve a curiosidade de saber, eu vou te dizer agora quanto custa essa dívida, se a gente fosse colocar em reais. Se a gente fosse colocar assim em reais, o valor dessa dívida seria o seguinte: 11 bilhões. Já pode parar ou quer que vá até o final? Vai até o final? 640 milhões 108.010 centavos. Essa era a dívida. E você aí chorando por causa das Casas Bahia. Essa era a dívida que ele tinha com o rei. O conservo dele, ele devia 100 denários, é a moeda equivalente a um dia de trabalho. Então o que o conservo devia para o servo era equivalente hoje a 10.000 reais. Troco de pão comparado a outra dívida. Eu tenho uma fonte, tá, da pesquisa, se vocês quiserem eu dou depois. Mas o que eu quero dizer com isso é que você consegue comparar a dimensão dos débitos. Você consegue comparar o que um devia para o rei e o que o outro devia para um? Você consegue comparar o que foi perdoado e o que não foi perdoado? Você consegue comparar o esforço que o rei teve que fazer para perdoar essa dívida? Só para você ter uma noção aqui de tamanho, a gente não tem ideia do que é 11 bilhões de reais, gente. Mas só para a gente ter uma noção, todos os estádios da Copa do Mundo no Brasil custou um pouco mais de 8 bilhões de reais. Daria para fazer todos os estádios da Copa e ainda sobraria para tomar um cafezinho no final do dia. Você tem noção da ingratidão daquele homem que foi perdoado? Quando a gente coloca as duas dívidas, os dois débitos lado a lado, o que surpreende aqui é a compaixão que aquele rei teve em perdoar uma dívida dessa. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? O que uma dívida de 11 bilhões de um cara lá no primeiro século, numa história que Jesus está contando, tem a ver com a gente hoje? Por que Jesus usou uma alegoria dessa? É porque a dívida do pecado que a gente tem com Ele é tão grande que a gente não conseguiria pagar. A dívida que a gente tem com o Rei é tão estrondosa que o único jeito da gente pagar é se a gente fosse lançado no inferno. Mas aí a gente se converte, a gente se joga aos pés de Jesus e a gente começa a dizer para Ele assim: Senhor, tem paciência comigo, perdoe essa dívida minha, mas tem paciência, porque eu vou te pagando aos poucos. E aí a gente vê um Jesus, um rei, que Ele não vai dar um desconto da dívida, Ele não vai perdoar metade da dívida, Ele vem e perdoa tudo. E a dívida que a gente tem com o Senhor é tão grande que nós não somos capazes de pagar. O nosso pecado é tão estrondoso, é tão devastador, que o único jeito da gente pagar é se rendendo aos pés de Jesus. É só Ele que tem poder para perdoar pecados, é só Ele que tem poder para livrar a nossa alma do inferno,
É Ele. Ele é o Deus que perdoa tudo. Ele é o Deus que perdoa os nossos pecados. Ele é o Rei que nos perdoa as dívidas. Eu te convido a fechar os olhos por um minuto para a gente fazer uma oração rápida. Por favor, todos vocês. Todos vocês. Todos vocês aqui, fechem os olhos. Talvez no teu íntimo você está dizendo assim: eu peco muito, eu tenho muitos pecados. E é como aquele homem que foi chamado para pagar uma dívida que era impagável. Mas tem alguém no trono que está dizendo assim, ó: teus pecados estão perdoados. Não porque você vai pagar, mas é porque o meu sangue lava todo pecado. O meu sangue lava todo pecado. Com a morte dele, ele varreu todos os pecados de uma vez por todas e a maldição da lei foi retirada. Antes a gente precisava sacrificar bois, antes a gente precisava sacrificar ovelhas e pombas, e era impossível que o sangue desses animais retirasse pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para você, e se você acredita nisso, levante a sua mão para receber. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A misericórdia de Deus é oferecida a nós gratuitamente, mas não foi de graça. Ei, a misericórdia do Senhor não é algo destituído de base, não é algo sem alicerce. O alicerce da misericórdia de Jesus é a pessoa do Cristo, é as obras de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Cristo é o alicerce da nossa salvação. A lei diz: toda alma que pecar morrerá. A lei diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A lei diz que que o salário do pecado é a morte. A lei diz que a dívida deve ser paga. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus: se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. Enquanto a lei diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Deus está dizendo para nós: vocês são justificados gratuitamente pela minha graça derramada em vocês, não por mérito de vocês, não por força de vocês, mas por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você acredita nisso, adore a Ele com as suas palmas, por favor. Aleluia! Aleluia! Um minutinho de adoração espontânea ao Jesus. Ei, se você sabe dar glória a Deus, dê glória a Deus. Se você sabe assoviar, assovie. Mas adore aquele que perdoou os teus pecados. Adore aquele que te perdoou a tua dívida. Jesus está dizendo assim: se você não pode pagar, eu perdoo. O que Jesus está dizendo para a gente é que não importa o preço. O que Jesus está dizendo para a gente é assim: eu não quero saber o que você fez, eu perdoo. Precisa de quê para perdoar pecados? De sangue? Mas eu não vou colocar de boi, de ovelha, de pomba, de cabrito, de carneiro. Eu vou colocar o meu.
Ah, mas você não sabe o que eu fiz. Eu não quero nem saber, está perdoado. Ah, mas eu preciso me esforço. Não precisa fazer nada. Graça é isso, é favor imerecido de Deus. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois no que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Ei, só você sabe o que Deus te perdoou. É o meu refúgio. Só você sabe o pecado que você tinha, que era impagável. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois no que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça, luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo Escuta isso aqui, ó. as minhas lágrimas serão pois o que
chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Ei, eu quero finalizar esse sermão de hoje dizendo a mesma frase que o rei disse lá. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Você não devia ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive? Sabe o que é misericórdia, gente? Zé, corre aqui, Zé. Sabe o que é misericórdia? Corre aqui, Zé. Quando a Bíblia diz assim, você não devia ter tido misericórdia, como eu tive. O homem que devia para o rei estava sofrendo pela dívida, sim ou não? Sim ou não? Então ele tinha uma dor. E o rei teve misericórdia dele. Misericórdia no grego, a gente divide, é misericórdias, é dor no coração. Cordes é coração, misery, dores, sofrimentos. Então quando o rei teve misericórdia dele, a Bíblia está dizendo assim, o rei sentiu a dor do coração do homem e perdoou. Agora quando o rei volta para ele e disse assim, você não deveria ter tido misericórdia do outro como eu tive, o rei está dizendo assim, por que você não sentiu a dor no coração do outro? Misericórdia é quando a gente faz assim, ó, pega o outro e traz para perto. É que o Zé é grandão. E eu preciso sentir a dor do outro para ter misericórdia. Sem sentir a dor do outro, a gente não consegue. Sabe quando você vai num velório de alguém que perdeu a mãe e diz assim, meu sentimento, sendo que a sua mãe está viva? É disso que eu estou falando. Só sabe a dor do coração de quem perdeu a mãe, quem já perdeu. Então quando a Bíblia está dizendo você não deveria, é isso aqui, ó. Zé, eu sinto a tua dor e eu quero partilhar da tua dor contigo. Conta para mim, o que está te afligindo? O que está acontecendo? Eu quero compartilhar isso com você. Você não vai carregar isso sozinho. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Ei, aqui, Igreja Fé e Vida é lugar de misericórdia. Não é lugar de julgamentos, não é lugar de expulsão, não é lugar de exclusividade. Aqui é um lugar que é inclusivo a todas as pessoas que desejam ouvir sobre Jesus. Quem deseja ouvir sobre Jesus, tem cadeira neste lugar. Se vai continuar fazendo o que faz, é um problema teu. Mas esse lugar não vai expulsar ninguém da igreja do Senhor. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Lamonier, a igreja é do Senhor. A igreja tem dono, a igreja tem um rei, e o nome dele é Jesus Cristo. Então eu quero encerrar esse sermão de hoje dizendo que a gente não se esqueça de tudo que foi perdoado em nós. Eu conheço muita gente magoada com a igreja. Eu conheço muita gente que foi expulsa de igreja. Eu conheço muita gente que pecou e foi abandonada pela igreja. Muita. Que a gente possa ter misericórdia. Porque a gente não tem poder para perdoar pecados, mas a gente tem poder de dar um abraço em quem pecou. Filho, meu Deus, está o meu coração.
Esse lugar está firmado em amar a Deus. Esse lugar está firmado em conectar pessoas. Esse lugar está firmado em compartilhar a fé. Não me importa quem entra por essas portas, vai ouvir falar que Jesus é Deus e que tem poder de perdoar pecados. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para. Talvez você tenha sofrido muito com alguns débitos que você tinha com o Senhor. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus está aqui diante de você e você tem a oportunidade de pedir perdão para Ele, de pedir misericórdia para Ele. Ei, não precisa segurar esse boleto para você pagar, dá para Jesus. Chore aos pés da cruz, clame em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Para a gente encerrar, erga suas mãos e a sua voz diga firme. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois não que chora aos pés da cruz, clamando em Ei, Jesus está dizendo: não há pecado que não possa ser perdoado. Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Que o Senhor te dê um excelente final de semana. Que a graça de Deus, que o amor de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você acredita nisso, aplauda ao Senhor. Vá em paz. Que Deus te abençoe e use misericórdia para com o outro.